Beleza, gravando. Ah, voltando à nossa explicação da semana passada, né, vamos observar que nós temos essa pequena treliça, né, dispostas de pontos A, B, C e D, certo? Em relação a entender o que é um nó, ficou alguma dúvida da semana passada? Identificar o nó, identificar o que é uma treliça de fato? Para mim, não. Não, isso aí não, professor. Então, entender o que é o nó, ou seja, é a união entre duas extremidades de uma estrutura treliçada, né? Compõe o nó. Outra coisa, a aplicação de carga do nó também estava ok. Vocês estão com dificuldade em entender reação de apoio? Ou estão conseguindo identificar direitinho a reação de apoio? É daí que está começando a dúvida, professor. Professor, também estou com dúvida nessa parte de reação de apoio, como identificar ela, entendeu? Esse tipo de... Tá, deixa eu abrir um outro negócio aqui, então. Tem que voltar um pouquinho mais para trás. Deixa eu abrir o nosso livrinho, nosso material de apoio aqui. Compartilhar essa tela aqui. Vamos lá na biblioteca. Nosso livro de mecânica. E aí vamos voltar aqui, ó, em equilíbrio do corpo rígido, equilíbrio em duas dimensões, item 4.1. E aí, vai falar do equilíbrio, né? E aí, quando ele fala de reações e estruturas bidimensionais, né? Ele vai dizer o seguinte: as reações exercidas sobre uma estrutura bidimensional podem ser divididas em três grupos, né? Que correspondem aos três tipos de apoio ou os três ou conexões, né? Ele vai falar aqui da reação equivalente a uma força em linha de ação conhecida, vai falar da reação equivalente a uma força com direção e sentido de intensidade desconhecido, e vai falar da força do binário. O que vai significar isso? Na prática, ele vai me dividir em apoios do primeiro, do segundo e do terceiro gênero. Vamos lembrar lá da teoria que a gente teve em sala de aula ainda presencialmente, em que o apoio de primeiro gênero era aquele que impedia apenas uma movimentação no meu apoio, né? Ele restringia restringia apenas uma das movimentações, né? Sendo horizontal ou vertical. O meu apoio de segundo gênero era aquele que impedia tanto a movimentação horizontal e a vertical, né? Mas esses três ainda permitiam que tivesse rotação em torno do nosso terceiro eixo, o nosso eixo Z, no caso, né? E o terceiro era o engaste, né, o apoio de terceiro gênero. Esse impedia todo e qualquer tipo de rotação e movimento na minha estrutura, ou no meu apoio, certo? Até essa parte teórica, tudo ok? Deixa eu voltar no Meet aqui. Sim. Estou conseguindo ver minha tela aqui com o livrinho aberto? Ok, beleza. Sim, beleza. Então, tá bom. Então, vamos aqui ao primeiro quadro que eu tenho aqui. Observe que eu tenho uma apoio-conexão do tipo rolete
suporte basculante ou superfície sem atrito, certo? Nessas condições aqui, onde a carga está vindo neste sentido aqui, ó, de cima para baixo, em todos os casos, né? O que vai acontecer? Você consegue perceber que se houver uma movimentação horizontal nesses 4 elementos, ele pode se movimentar livremente em relação a X? Como eu estou em outra tela, vocês podem ativar o microfone e falar sim, não, deu dúvida, certo? Porque senão tem que ficar indo e voltando na telinha, no quadrinho de vocês. Deu para ver aqui que ele pode movimentar livremente em X? Nesse caso? No rolete, sim, professor. Beleza. Então, se ele pode movimentar livremente em X, então, teoricamente, ele não restringe essa movimentação em X, certo? Então, dessa forma, o que nós temos aqui? Nós temos um apoio de primeiro gênero que só restringe a movimentação vertical. Por isso aparece aqui, ó, força com a linha de ação conhecida perpendicular à superfície, ó. Olha a reação vindo aqui para cima, certo? Então, quantas incógnitas eu tenho neste caso? Uma só. Beleza? Agora, vamos olhar o caso 2 aqui, certo? Eu tenho um cabo curto e uma haste curta, certo? Observe que essa minha haste aqui pode ir para cima e para baixo, né? Ela pode, em relação a esse cabo descrito esticado, né? Ir para cima e para baixo, a haste para cima e para baixo, mas se houver uma movimentação na horizontal, né? No caso do cabo, puxando ele, ou no caso da haste, tanto puxando como empurrando para o sentido da parede, consegue observar que a restrição desse movimento horizontal em relação à forma de apoio? Todo mundo consegue ver isso? Professor, falar de novo porque ficou falhando na hora que você estava explicando. Ah, tá, ficou falhando. Vamos lá de novo. Vocês estão conseguindo ver a imagem aqui do cabo curto e da haste curta? Não conseguindo ver? Uhum. Beleza. Consegue observar que a minha estrutura, esse meu cabo e essa minha haste, pode movimentar livremente na vertical. Então, teoricamente, ele não restringe o meu movimento vertical. Deixa ele livre. Mas ele impede, no caso aqui do cabo curto, se eu puxar esse cabo, ele não vai ser arrancado da parede, e da minha haste, se eu puxar ela horizontalmente ou empurrar ela horizontalmente, ela vai restringir o meu movimento horizontal, concorda? Então, em cima disso, eu continuo tendo um apoio de primeiro gênero, né? A diferença é que, neste caso aqui, a restrição está na horizontal e no de cima está na vertical. Então, os 2 primeiros quadros estão restringindo as... pode falar, Jefferson. Então, professor, em cima está em Y e aqui embaixo, na haste, está em X. Isso, perfeito. Entendi agora. É isso aí. É por isso que a gente fala, gente, dá uma olhadinha no livro, que quando você lê o livro, né, a teoria, você consegue visualizar até melhor do que de certa forma, o desenho do professor, né? Sempre bom dar uma olhadinha. Da mesma forma aqui, ó, observe que eu tenho uma outra situação, ó, um cursor sobre haste sem atrito e um pino deslizante sem atrito, né? Observa que neste sentido aqui, ó, inclinado, né, para cima ou para baixo, ele consegue movimentar livremente, só que em relação ao eixo perpendicular a esse sentido aqui, que seria este caso aqui, ó, fazendo 90 graus com essa linha de ação, ele não pode se movimentar, certo? Então, se ele permite uma movimentação em um sentido e restringe na outra, né, mesmo que não seja ortogonal, ou seja, não seja x e y, né, com 90 graus, mas eu consigo fazer a mudança de eixo aqui, eu também tenho restrição a um movimento só. Então, os 3 casos que é apresentado aqui, eu tenho reação de primeiro primeiro gênero, né, de primeiro apoio. Então, aqui, vertical,
aqui horizontal e aqui 90 graus, ou seja, perpendicular à linha de ação de movimento, né? Em relação a esse carinha aqui. Já a nossa reação de segundo grau, né, é muito mais simples. Observe que os nossos pinos ou a minha superfície rugosa com atrito aqui, né, não permite que o meu apoio deslize na horizontal e também não permite que ele se movimente na vertical. Então, se ele não permite movimento horizontal e nem vertical, ele é um apoio de segundo gênero, ou seja, vai surgir duas reações nele, uma vertical e uma horizontal. E a de terceiro, mais simples ainda. Quando eu tenho engaste, eu não posso me movimentar na horizontal e na vertical, e muito menos conseguir rotacionar em torno do próprio eixo aqui, né? Então, vai surgir aqui reação vertical, reação horizontal e um momento, né, combatendo qualquer rotação que possa estar sendo acometida na estrutura. Então, uma reação nas três primeiras, duas reações na segunda e três reações na terceira. Lembrando que as predisposições, quando a gente faz o diagrama de corpo livre, né, dessas reações, são todas para o sentido positivo, ou seja, Y vai ser para cima e X vai ser para a direita. Ficou mais claro? Se o senhor fala de, digamos, HA, sempre para a direita. Sempre à direita e VA Sempre para sempre cima. para cima. Perfeito. Ficou alguma dúvida? Ficou mais claro agora as reações? Sim, professor. Perfeito. A galera Então, fala agora, fala para sempre. não, entendeu a teoria, tá bom. Na prática, depois a gente vai testando. O importante é relembrar isso. Deixa eu interromper essa aqui agora. Que bom. Calma, Matheus, eu só desinterrompi a apresentação lá da telinha. Eu vou apresentar outra tela agora. Aí agora, voltemos aqui para a nossa treliça. Tá conseguindo ver ela agora? Sim, sim. Perfeito. Então, o nosso método do nó, né, ele vai dizer o seguinte: para cada nó da treliça, deve se apresentar um diagrama de corpo livre, né? Ou seja, cada nozinho que tiver para analisar, eu vou transformar ele. Lembra da estática da partícula lá no começo da nossa disciplina? Cada nozinho desse vai se transformar em uma partícula, né? E aí, quais são as regrinhas para a gente selecionar, de fato, como calcular uma treliça pelo método do nó? Eu tenho duas situações, né, que eu devo me atentar. Eu só posso selecionar um nó, né, ou seja, um pontozinho de união entre barras, ao qual eu desconheça, no máximo, duas forças. E que forças são essas? Os elementos, né, as barras, que você ainda não determinou quais são os esforços dela. Então, se eu olhar o exemplo aí do apoio da treliça, exemplo, A, B, C, D, depois que você determina as reações dos apoios, quais são os pontos que eu devo ou posso iniciar o cálculo pelo método dos nós? Em relação a isso. Pode iniciar pelo nó A ou pelo nó B? Isso, ou nó A ou nó B. E por quê? Porque depois que a gente calcula o equilíbrio externo, ou seja, eu vou calcular as reações verticais e horizontais de A e a vertical de B. Então, Júlio, vamos lá. Você consegue calcular o equilíbrio externo, né? Faz somatória das forças em X, somatória das forças em Y e somatória dos momentos em algum apoio igual a zero. Aí a gente vai determinar, teoricamente, a reação vertical, horizontal do apoio A, porque ele é um apoio de segundo gênero ali, segunda figurinha,
e o apoio B é um apoio de primeiro gênero, então eu só vou ter só a reação vertical, certo? Com base nisso, você conseguiu determinar o equilíbrio externo dessa estrutura, perfeito? Até aí tudo ok? Você consegue entender essa parte? Esperando uma resposta. Sim, perfeito. Então, mas você conseguiu entender, calcular a reação, perfeito. Aí observa que eu tenho 4 nós nessa figura, né? Eu tenho o nó A, o nó B, o nó C e o nó D. Em relação ao diagrama de corpo livre que cada nó vai se transformar, eu tenho a seguinte situação. No nó A, vai atuar a força vertical da reação a força horizontal da reação do apoio A, e eu tenho 2 forças que surgem ali, a C e a D, certo? Então, são 2 forças que eu não conheço. Se eu analisar o nó C, eu tenho 3 forças, né, porque eu tenho 3 elementos ligados ao nó C, e esses elementos se transformam em força. Então, eu tenho a força CA, CD e CB. E, teoricamente, eu não conheço nenhuma das 3, né? Então, eu não poderia começar o meu cálculo pelo nó C. Mesma coisa pelo nó D. O nó D vai surgir a força DA, DC e DB. São 3 elementos, 3 forças que eu não conheço. Se eu não as conheço, eu não posso começar a calcular o método do nós por elas. Já no B, eu tenho a reação vertical de B, que eu já tinha descoberto em relação ao equilíbrio externo, e tenho 2 forças desconhecidas, BC e BD. Então, aonde é que eu tenho, no máximo, 2 forças desconhecidas para começar a calcular essa treliça? Ou no nó A, ou no nó B. Entendeu? Ficou mais claro agora? Perfeito. A ou B. Francimar, Patrick, vocês estavam com dúvida nisso também? Jefferson, tudo ok? Eu tô safe, professor. Beleza, professor. Então, qual parte você não entendeu, Matheus? De cair a conexão. Tá, eu estava falando em relação aos apoios. Você consegue calcular perfeitamente quando tem uma treliça dessas reações nos apoios, consegue? Achar a reação no apoio A e no apoio B? Essa parte você tem dificuldade ainda? Tá. Você lembra que eu falei dos apoios anteriormente? Apoio de primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero? Sim, isso aí eu lembro. Então, aí o que eu vou ter aqui? Eu tenho essa estrutura e a carga P, certo? Aí você vai calcular o equilíbrio externo da estrutura, ou seja, somatório das forças em X igual a 0, somatório das forças em Y igual a 0, e somatório dos momentos em A ou em B, né, em algum dos apoios, é igual a 0. Aí, com base nisso, você determina as reações nos apoios. Essa parte ainda você tem alguma dificuldade de entender como determinar esses apoios? Os valores numéricos deles? Sim, professor, na verdade eu não consigo identificar eles. Identificar, aí a gente tem que voltar aqui, ó, que eu estava explicando agora há pouco para vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento. E aí, voltar para essa tela aqui. Ó, o que eu estava apresentando anteriormente. O que era o apoio de primeiro gênero, né, em relação ao nosso livro aqui, para vocês olharem depois, página 173 da minha biblioteca, né, as 3 primeiras linhas estão relacionando apoios de primeiro gênero. Então, olha aqui, o primeiro caso, eu tenho movimentação livre em relação a X, ou seja, na horizontal. Então, teoricamente, eu não restringo o movimento horizontal aqui, mas restringe o movimento vertical. Então, se eu restringo um dos movimentos, né, horizontal ou vertical, eu tenho um apoio de primeiro gênero, né? A reação vai para cima aqui, ó.
parte de cima. Já na linha 2, eu tenho livre movimentação vertical, mas eu não tenho essa movimentação horizontal. Então, eu restringo a força horizontal. Mesmo assim, eu tenho um apoio de primeiro gênero. Aqui no terceiro quadrinho, observe que eu tenho essa linha de direção de ação aqui, certo? Então, ela movimenta livremente nessa linha. Agora, se eu fazer um eixo perpendicular a essa linha de ação, a minha estrutura não pode se movimentar nesse sentido, né? Então, eu continuo tendo restrição de um movimento, né? Então, os 3 casos são apoios de primeiro gênero. Já o segundo fica muito mais fácil de analisar, porque eu não tenho movimento horizontal e nem movimento vertical. Ou seja, eu tenho restrição Y e restrição X, como elas aparecem aqui. E quando eu tenho um engaste, eu tenho restrição tanto horizontal, como vertical e como ao momento. Lembrando que nós sempre fazemos a disposição do diagrama de corpo livre, quando a gente vai calcular isso, né? Aí, deixa eu voltar a compartilhar a apresentação do slide. O exemplozinho da nossa treliça aqui, né? O apoio A é um apoio de segundo gênero e o apoio B é um apoio de primeiro. Então, quais são as reações que surgem aqui? Se eu tenho segundo gênero, eu tenho restrição horizontal e vertical. Então, vai surgir uma reação aqui, ó, vertical e uma reação horizontal, sempre predispondo ela para o sentido positivo, ou seja, Y para cima e X à direita. O apoio B é um apoio de primeiro gênero. Então, sendo de primeiro gênero, ele só restringe um movimento, e neste caso é o movimento vertical. Então, surge uma força vertical no apoio B. E aí, com base nisso, é só usar as formulações: somatório das forças em X igual a 0, somatório das forças em Y igual a 0, e somatório dos momentos, ou no apoio A ou no apoio B, sendo igual a 0. Aí a gente vai determinar os valores numéricos das reações dos apoios A e B. Então, professor, o apoio de primeiro gênero restringe só a movimentação, digamos. Isso, lateral ou para cima. Ou horizontal ou vertical, perfeito. Aí de segundo gênero é 2, digamos, não pode vertical e nem para cima, nem para baixo, nem para baixo. Claro. Aí terceiro gênero é as 3, é vertical, horizontal e nem rodar ele pelo próprio eixo. Tem rotação, isso, perfeito. É isso aí. Ok. Ficou mais claro agora, Matheus? Perfeito. Então, depois que se determina essas reações, a gente vai voltar para entender o método do nó. Então, cada nó, né? Cada nozinho da treliça, nesse caso aí eu tenho 4 nós, vai se apresentar como diagrama de corpo livre. E aí, quando eu começar a trabalhar o diagrama de corpo livre, ou seja, eu vou transformar o meu nó numa partícula, né? Ele vai ser a origem do plano cartesiano, o 0,0 vai ser o próprio nó, e dele vai sair todas as forças que estão atuando nesse nozinho. Ou seja, lá no apoio A, vai sair dele, né, do nó A, vai sair a reação vertical em A, a reação horizontal em a força de um elemento AC e a força de um elemento AD. E isso para todos os nós. Como é que eu começo a selecionar para que eu possa calcular o meu método do nó? Eu devo selecionar os pontos ou os nós que se tenha, no máximo, 2 forças desconhecidas, ou seja, no máximo 2 barras que eu não conheço as suas tensões. Então, no caso do exemplo aqui da figura, ABCD, só tem 2 pontos que só tem 2 barras desconhecidas, que é o ponto A e o ponto B. O ponto C e o ponto D, eu tenho 3 barras desconhecidas. Então, eu não conseguiria utilizar a formulação da somatória das forças em X e a somatória das forças em Y igual a 0. Certo? Ficou claro essa parte? Entendendo isso, fica fácil, aí é só aplicar. Dá para você repetir, professor? Posso? Vamos lá de novo.
Em relação aos 4 pontos que você está vendo, Francimar, na figura, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, certo? Ah, aonde que eu tenho pontos, né, ou nós, que tenha no máximo 2 forças ou 2 elementos ou 2 barras que você não conheça. Só o ponto A e o ponto B. Isso, realmente. Tá vendo que sai 2 barras de A e 2 barras de B? Sim, sim. E como a gente não conhece nenhuma das barras ainda antes de calcular, então eu só posso começar ou por A ou por B. O ponto C e o ponto D, se a gente não determinar as forças antes, eu não consigo saber. Eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, né? Só para 2 equações, porque o método dos nós só utiliza duas equações, somatória das forças em X e somatória das forças em Y. Sim, professor. Beleza? Beleza. Aí, no caso, a gente já vai saber o valor do A aqui, fazendo a somatória, né? Você vai saber, teoricamente, as reações do apoio A, né? E a reação do apoio B. Mas o valor do ponto A ainda não sabe, então. A gente sabe as reações, vamos lá, ó. Olha o vermelhinho aqui, ó. Quando a gente faz o equilíbrio externo, a gente descobre esses valores vermelhinhos aqui. Aí, para o método do nó, eu vou calcular as 2 forças que eu não conheço, que é AC e AD. E AD. Ou no ponto B, é BC e BD. Por isso que Sim, não é, sim, não é só uma variável, né, professor? Eu tenho que Sempre conhecer. são duas. AC, AB, AD. Eu tenho que selecionar um ponto que eu desconheça no máximo 2. Então, C e D eu não posso começar por ele, porque tem 3 que eu não conheço. sim, é verdade. Beleza? Entendi. Beleza. Top. E aí, na semana passada, a gente fez essa questão com vocês, certo? Não foi isso? Foi. Essa mesmo. Bendito é o fruto. Aí, bom, meu povo, e aí, em relação a isso, aí o professor fez essa questão com vocês, né? E aí, depois a gente passou o trabalhinho, certo? Ou aquela atividade, né? Trabalho. Atividade para vocês tentarem fazer. Então, eu vou colocar aqui agora. Vai para as atividades, professor? É o que, Isaac? Você vai para as atividades? Você deixou as 2 lá? Isso, vou fazer ela com vocês agora. Deixa eu só mudar a câmera aqui agora. Vou botar a câmera do celular aqui. Não precisa enviar para ainda, pessoal, no Google? Óbvio, Ok. ela é a sua presença. Só para não esquecer, né? Então, meu povo, a primeira questão falava o seguinte, né? Que nós tínhamos aí essa treliça exemplificada, compostas pelo nó ABC, D e F, não era isso? Com cargas verticais 7, 24, 8 e 7 quilonewtons. Feito? Então, primeira coisa que a gente deveria fazer aqui é determinar que tipo de apoio nós tínhamos, né? O nosso apoio D, tá vendo que ele tem aqui, que ele está solto aqui na parte do solo, né? Então, ele é um apoio de primeiro gênero, né? Sendo, neste caso, ele está com permissão de ficar movimentando na horizontal, logo a restrição dele é vertical. Então, surge aqui, ó, uma reação vertical em D. Já no ponto F, ele está com restrição horizontal e vertical. Então, surge aqui uma reação vertical em F e surge aqui uma reação horizontal em F. Beleza? E aí, com base nesses valores, a gente pode determinar as
reações dos apoios, né? Do equilíbrio externo. A primeira delas era somatório das forças em X igual a zero. Dentre todas as forças que atuam na estrutura, quais são que atuam na horizontal, ou seja, em X? Só HF. Só HF. Com que valor? 0. Zero, ou seja, não tem nenhuma ação, né, que provoque a reação, né? Então ela é 0 quilonewton. Segunda equação. Como é que é a pergunta que o senhor fez? Quais eram as forças que atuavam na estrutura e na horizontal, em X? Só tinha HF. Consegue ver aqui, ó, HF. Sim, beleza. Então, se não tem nenhuma ação, ou seja, nenhuma carga externa na horizontal, não tem nenhuma resposta à restrição horizontal, né? Fica 0. Não é isso? Sim. Beleza. Segunda equação que nós temos, somatório das forças em Y, ou seja, na vertical, é igual a 0. Todas as forças que atuam na vertical, ou seja, em Y, né? Tudo que for para cima, positivo, tudo que for para baixo, negativo. Então, nós temos VD, positivo, menos 7, menos 24, menos 8, menos 7, mais VF igual a 0. Nessa parte não tem nem problema começar, digamos, professor, no menos 7. Tem isso, não, né, professor? Não. Se você não trocar, se você não trocar os valores positivo e negativo, não, a questão do produto é só na multiplicação. Só não pode trocar os valores. Se é para baixo, é menos 7, não mais 7, entendeu? Então, menos 7, menos 24, menos 8 e menos 7, VD positivo e VF positivo. Hein, professor? Aí, na parte daquele, digamos assim, tem uma parte que, digamos assim, rotação na direita. Não, essa é a próxima. É só no momento isso aí, né? Isso, rotação é momento. Tá. Então, eu vou ter aqui que o meu VD mais o meu VF, vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, menos 7, menos 24, menos 8 e menos 7, vai dar menos 46, certo? O menos 46 está de um lado, ele passa positivo para o outro, né? Então, o meu VD mais o meu VF vai valer 46, ok? E aí, teoricamente, eu vou para a terceira equação básica da estática, que é o somatório dos momentos igual a 0. Eu vou fazer o momento em F, porque é onde eu tenho o maior número de reações, né, são 2, igual a 0. Vamos relembrar aqui a situação. Se eu tenho aqui a minha estrutura sendo travada em F, toda força que tentar rotacionar a estrutura no sentido de levantar ela vai ser positivo. Toda força que tentar rotacionar para o sentido de abaixar vai ser negativo. De boa essa parte de positivo e negativo para o momento? Sim. Beleza. Então, travei aqui em F. O VD vai ser momento positivo, esse 7, momento negativo, esse 24, momento negativo, esse 8, momento negativo. O 7 que está aqui, ó, ele está atuando em cima do ponto F. Então, ele não rotaciona o F, entendeu? Ele não tem nenhuma distância em relação a ele. Então, ele não pode rotacionar. Então, ele não entra no cálculo. Ó, tô com travado aqui. Ó, menos 7, menos 24, menos 8, 7. Ele empurraria para baixo o meu F, mas não rotacionaria ele.
Por isso que ele não entra no cálculo do momento. Então, nós temos aqui, ó, o VD vezes 3, menos 7 vezes 3, menos 24 vezes 1,5, menos 8 vezes 1,5 igual a zero. Então, eu tenho que 3... Oxe, o que, Julie? Acho que ela não entendeu o porquê que tá subindo esses valores. 3, 3, 1,5. Mas é em relação à distância, né? Isso, aqui, ó. VD, distância de D a F. 1,5 mais 1,5, 3. Menos, porque o 7 vai abaixar aqui, né? 7 vezes a distância de A até F, na horizontal. 1,5 mais 1,5, 3. Menos 24 vezes 1,5, menos 8 vezes 1,5. Entendeu agora? Pode repetir um pouquinho? De novo. Olha o VD subir na estrutura, certo? O VD não é vertical? A força Sim, não é sim. vertical? Sim. Logo, eu tenho que procurar uma distância horizontal. A distância horizontal de D a F não é 3? 1,5 mais 1,5? Sim. Então, VD vezes 3. O 7 está abaixando a estrutura, então é negativo. Então, tenho menos 7, aqui distância. Se é vertical, eu preciso achar uma distância horizontal. De A até F, a distância horizontal é 3 também. Então, menos 7 vezes 3. Menos 24 vezes 1,5. Menos 8 vezes 1,5. Ah, tá, beleza. Tá. Entendi. Aí, professor, Pode falar. só me explica uma coisa. Eu não poderia fazer esse momento aí no ponto D? Pode. Aqui, ó. VF vezes 3 positivo, menos 7 vezes 3 negativo, menos 8 vezes 1,5 negativo, menos 24 vezes 1,5 negativo. Você ia achar o valor de VF e não VD. Ah, tá. Então, não tem. É porque eu estava entendendo, então estava entendendo errado. Eu pensei que não poderia por causa que ele só tem uma reação. Então, não importa, né? Você pode. O ideal é que você trave a estrutura analisando o momento em um dos apoios, porque você elimina uma das incógnitas. Mas eu posso travar o momento em qualquer ponto da minha estrutura. A gente coloca nos apoios porque facilita a análise. E aí fica mais fácil também quando tem, escolher a que tem mais reações, né? Exato, porque você elimina a maior quantidade possível de reações. Ou de incógnitas, né? Que você não conhece. De equilíbrio externo. Então, esse momento que ele tá falando, seria aquele onde está ali o HF e VF, que seria o... Isso. Ó, a minha mão aqui, ó. O meu dedo virou o meu ponto F. Estou travando ele aqui. Tudo que sobe, momento positivo. Tudo que desce, momento negativo. Beleza, tá tudo mais claro. Aí, quando vocês estiverem com o seu caderninho, toda vez que você travar num ponto, você pega o seu dedo, ó, trava ele, e aí é só analisar as forças. Desceu negativo, subiu positivo. Aí é a distância horizontal e vertical. Ah, se eu tivesse uma força horizontal aqui no ar, atuaria o momento? Atuaria do mesmo jeito. É só virar a canetinha e observa que uma força horizontal aqui faria esse movimento aqui, ó. Que é o mesmo movimento de tentar levantar a estrutura. Se tivesse um H aqui, era um movimento de tentar abaixar o meu F. Então, seria negativo. Professor, Pode falar. digamos que isso daí fosse uma estrutura de um alambrado, que ela fosse fixada no chão. Aí ela teria o momento ou não? Teria um momento ainda, porque seria engastado ainda, né? Então, nesse caso, a gente está usando o F por causa que ele é o que tem menos movimento, Tem o maior número de reações. Maior. Tenho duas. Ele tem o maior número de reações, isso. Isso, certo. mas eu poderia fazer em D também. Aqui não interferiria. Ah, tá bom, então. O ideal é que você, Tá. o ideal é que você selecione um dos apoios. Ou A, ou B, ou D, ou F. No Porque caso, você. no Porque caso quando você F, escolhe. Pode falar, no caso F.
ele sofre duas reações, né? A vertical e a horizontal. Isso, perfeito. Mas nesse Ah. caso, pouco alteraria, porque por que eu seleciono um apoio? Se eu selecionasse, sei lá, o nó B, por exemplo, eu ia ter VD e VF como incógnita, e HF. Ou seja, eu não conheço esses dois caras. Então, eu ficaria com a equação com duas incógnitas, e teria que fazer um sistema com essa aqui, ó, que também tem duas incógnitas. Quando eu seleciono um dos apoios, eu, consequentemente, estou eliminando uma das reações verticais, porque, ó, o VF está atuando aqui, ó, tá vendo? Ele não roda a minha estrutura, ele pode empurrar, mas ele não roda ela. Se eu seleciono o D, eu estou eliminando do cálculo do momento o VD, porque ele não rotaciona, ele só empurraria aqui para cima. Entenderam? Porque selecionar o apoio? Sim, Eu sim. entendi. Entendi agora. Sim, professor. Ó, beleza. Então, eu tenho aqui 3 vezes VD, menos 3 vezes 7, 21, menos 24 vezes 1,5 dá 36, negativo, menos 8 vezes 1,5, 12, né? Igual a zero. Somando isso tudo, eu vou ter o seguinte, que o meu VD vai ser igual a menos 21, menos 36, menos 12, vai dar um valor de 69 negativo. Passando para o outro lado, 69 positivo. O meu 3 estava multiplicando o VD, passa dividindo. Então, eu vou chegar a um valor de 23 quilonewtons. Lá na equação anterior, eu disse que o nosso VD mais o VF era igual a 46, né? Logo, isso aqui vai dar o quê? Que o meu VF é igual a 46 menos 23. Então, 23 quilonewtons também. Tranquilo o equilíbrio externo em relação a isso? Sim, de boa. Beleza. E nesse cálculo, se as duas forças não der igual essas duas forças aí, é porque o cálculo está errado, né? Não. Então, não vai dar sempre igual. Vamos lá. Quando você está quando você pega uma tábua, foi quem falou? Foi o Jefferson ou foi o Patrick? Não vi aqui. Jefferson, então. Quando você tem uma tábua e você coloca essa tábua entre dois apoios, né? Sei lá, duas cadeiras. E aí você coloca uma caixa, né, de 10 quilos no meio dela. Quanto é que vai ser a reação para cada caixa? Quanto é que vai ficar distribuído para cada apoio? Para cada cadeira que você fala? Isso. Aí, se você colocou no meio, vai distribuir metade para cada lado, não? Perfeito, né? E se você colocar essa caixa um pouco mais próximo do apoio, quem vai receber mais carga? Tá, tô ligado agora. A que tiver mais próximo do apoio, né? Que tiver com mais cargas próxima dele. Observa que a minha estrutura aqui, ó, essa treliça, ela é simétrica, ou seja, ela tem as mesmas configurações. A barra AD é igual à barra CF, a barra AB é igual à barra BC, a barra DE é igual à barra EF, a barra DB é igual à barra DF. Então, essa minha estrutura é simétrica, certo? E aí, observe que as cargas atuam também de forma simétrica. Aqui no A, eu tenho uma carga de 7, no C, eu tenho uma carga de 7. No meio da estrutura, eu tenho uma carga de 24 e uma carga de 8. Então, teoricamente, o valor tinha que ser igual, porque as cargas também estão simétricas em relação à estrutura. Agora, se eu tivesse uma carga de 9 aqui no ponto A, aonde é que seria a maior reação? No D ou no F? No D. No D. Então, o valor aqui, ó, do D teria que ser maior do que o F. Então, isso é só uma analogia de análise para saber se o nosso cálculo está correto. Entendi. Se desse diferente aqui, aí o nosso cálculo está errado, porque tanto a carga como a estrutura é simétrica. Aí teria que retornar o cálculo.
Só umas pequenas analogias para a gente conseguir interpretar melhor as nossas questões. Beleza. Aí o método da seção vai falar, desculpa, o método da treliça vai falar o seguinte para a gente, que eu tenho que selecionar um nó nessa estrutura toda, a qual eu desconheça, no máximo, 2 elementos, né? Dentre os 6 nós que nós temos, quais são os nós que eu posso começar a calcular? Calcular por A ou por C? Por A ou C, ó. No A eu tenho 2 barras, no C eu tenho 2 barras. No D eu tenho 3, no E eu tenho 3, no F eu tenho 3 e no B eu tenho 5. Ou seja, eu só posso começar ou por A ou por C. Ficou claro, então, essa ideia do método do nó? Como selecionar o nó? Sim. Então, Sim. o resto é só matemática. Certo? Então, comecemos aqui pelo nosso nó A. Então, nó A. O que que o método vai falar para a gente? Que eu vou transformar o meu nó em uma partícula. Então, está aqui a partículazinha desenhada. Os elementos, né, as barras, se transformam em forças que saem do nó. Então, no nó A, a barra AB, ela sai para que sentido? Para a direita, não é isso? Sim. Então, forma-se uma força no sentido AB. A barra AD vai aqui para baixo, né? Então, forma-se uma força da barra AD. E o que atua mais aqui? Atua uma força de 7 kN, né? Observa que ela está entrando no nó, né? Mas aí os vetores têm que sair da origem, né? Então, é como se essa força saísse daqui, ó, e viesse para cá, com 7 kN. Tranquilo? Tranquilo, professor. De boa isso? Então, teoricamente, é só calcular aqui agora, ó. Eu tenho duas equações, somatória das forças em X e somatória das forças em Y, tem que ser igual a zero. Primeira equação, mais facinha, somatória das forças em X igual a zero. Só tem uma força em X atuando aqui, não é isso? AB. Então, meu AB vale zero. Só tem ela. E aí, a nossa segunda é o somatório das forças em Y igual a zero. Eu tenho duas forças atuando para baixo, né? Atuando para baixo é negativo. Então, eu tenho menos AD menos 7 igual a zero. Menos AD é igual a 7. Multiplicando por menos 1, eu vou ter o quê? Que o meu AD é igual a menos 7 quilonewtons. Lembrando que o sinal negativo significa compressão e o sinal positivo significa tração. Então, nó A resolvido. Próximo nó, eu não posso ir para o nó B, porque eu ainda vou ter 4 elementos que eu não conheço, né? Posso ir para o nó D, porque eu acabei de determinar qual é o valor de AD, né? E aí eu fico só com 2 barras desconhecidas, DB e DE. Então, próximo nó de análise é o nó D. Diagrama de corpo livre do nó D. O que eu tenho de nó D em relação às barras, né? Vamos fazer de vermelhinho. Eu tenho uma barra saindo aqui, ó, chamado DA. Tem uma barra inclinada saindo aqui, que eu vou chamar
de DB, e tem uma barra horizontal saindo aqui à direita, chamada DE. Nesse mesmo cara, tem uma força, né? O VD, ó, tá entrando no ponto, então ele vai sair aqui para cima. VD. E eu preciso determinar um ângulo aqui, né? Que é esse carinha aqui que eu vou chamar de θ, ó. Esse θ tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vai estar aqui também. E vai estar aqui para todos os pontos de análise, certo? Fazendo ele rapidinho, né? O meu θ, fazer aqui no cantinho, o meu θ é a relação da tangente a menos 1 de quem? Cateto oposto, 0,8, pelo cateto adjacente, 1,5. Então, a razão de 0,8 dividido por 1,5. Lançando isso aqui na calculadora, tangente a menos 1, abre parêntese, 0,8 dividido para 1,5, eu tenho um valor de 28,07. 28,07 graus. Nesse caso do meu θ, em relação ao meu dB, observe que a componente horizontal de dB vai ser a relação do cosseno e a componente vertical vai ser a relação do seno de θ, ok? Em relação aos valores que nós temos aqui, dos valores que eu conheço, eu devo começar a calcular a somatória das forças por x ou por y? Por Y, professor? Por Y também, creio. Por Y, ó, o DA eu conheço, eu calculei ali em cima, eu conheço VD. Logo, eu vou determinar a componente DP pela correlação de Y dele. E aí, depois eu posso calcular o X. Então, primeira situação aqui, ó, somatório das forças em Y deve ser igual a 0. Então, atuando em Y aqui, o que que eu tenho? Eu tenho DA para cima positivo, mais PD para cima positivo, mais a componente de DB em Y, que é para cima também, igual a 0. Qual é o valor do meu DA? Menos 7, né? Menos 7. Então, menos 7 aqui. O valor do meu VD, 23, né? Mais 23. Mais DB, a componente Y é a relação do seno de θ, né? Então, DB seno de θ. Menos 7 mais 23 dá um valor de 16 mais DB seno de θ igual a 0. Então, o meu DB vai ser a relação, o 16 está positivo, passa para o outro lado negativo, dividido pelo seno de θ. Então, se eu pegar aqui, menos 16, e dividir pelo seno de 28,07, vou chegar a um valor de menos 34. Então, o meu DB vale menos 34 quilonewtons. Com base nesse valor agora, podemos calcular a somatória das forças em X.
Então, aqui em cima, somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Eu tenho dBx mais dB igual a... dB não, DE, desculpa. DE igual a zero. O meu dBx é a relação do dB vezes o cosseno de θ, mais o meu dE igual a zero. O meu dB vale menos 34, então menos 34 vezes o cosseno de θ, mais DE igual a zero. O meu menos 34 vezes o cosseno de 28,07, menos 30, né? Logo, o meu DE vale 30 quilonewtons. Um sinal positivo significa que é tração. Alguma dúvida até aí? Aí tá de boa, professor. A dúvida vai depois que acaba a aula. Que é a parte que você vai estudar, né? Pode ir printado, Júlio. Depois que eu professor, terminar. e sem falar que na hora da gravação fica ruim pra caramba a imagem no YouTube, é bom que dá pra melhorar a qualidade, né? É porque a internet de todo mundo tá meio ruimzinha ultimamente, né? As operadoras reduziram um pouco a qualidade de transmissão para que mais pessoas possam ficar conectadas, né? Então a transmissão ficou um pouquinho mais. Só que a minha ficou foi melhor depois disso. E é porque o cara já mandou mensagem que vai cortar. Sobe mais o quê, Júlio, você está falando? Ah, baixar mais eu não consigo porque o meu celular está no pedestal. Dá para fazer só assim, se você quiser. Ó. Acho que é para centralizar mais, professor, a folha. Peraí, Jéssica, cala a boca. Fala muito. É pra. Alguém mandou foto aqui. Printa aí, É essa parte. E aí você printa a outra depois. mais pra baixo um pouquinho. Ah, Peraí. esperando. Já. Já deu certo. Obrigada. Beleza. Mas quando vocês forem na gravação, ela fica um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na minha tela, porque enquadrar aqui fica difícil. Calma aí. Para ficar enquadrado, esse é o zoom máximo que eu consigo dar. Tá bom, professor. Ui, beleza. Então, vamos. Reclamando por dentro. Filha da mãe. Calma aí, que eu já ajusto aqui, que ele ficou cabeça para baixo, porque veio uma propaganda aqui da Globoplay no aplicativo. Bora, meu filho, sai. Aí. E essas tecnologias modernas. Beleza. Aí, o nosso próximo nó, a gente pode calcular, nesse caso, é o nosso nó D, que está aqui, certo? Então, o nosso nó, o nó D a gente já calculou, é o nó E. Então, nosso nó E vai ficar com a seguinte relação. Sai dele uma força horizontal à esquerda, ED,
sai uma força vertical para cima, chamado EB, sai uma força horizontal à direita, EF, e sai uma força vertical, que já era carga externa, de 8 quilonewtons. Olha como esse nó é extremamente difícil para calcular. Somatório das forças em X. Né? Somatório das forças em X igual a zero. Eu tenho menos ED mais EF igual a zero. Quanto equivale ED? 30, né? Que a gente descobriu aqui, ó, anteriormente. Então, eu tenho menos 30 igual a menos EF. Multiplicando por menos 1, eu tenho que EF vai valer 30 quilonewtons. Com a mesma facilidade, somatório das forças em Y é igual a zero. Eu tenho EB menos 8 igual a zero. Logo, EB vale 8 quilonewtons. O nó mais difícil que tem para calcular. Hein, professor? Só falar um negócio. Quem tiver com a qualidade melhor aí, manda a foto lá no grupo pra gente. Beleza? Tranquilo. Julie, o ED é negativo porque o meu nó, né, o ED está saindo à esquerda de X, então ele é negativo. Lembra lá do nosso equilíbrio de partícula? Se ele sai à esquerda, ele é negativo, se ele sai à direita, no X, positivo. Para cima, o Y é positivo, para baixo, o Y é negativo. Aí, primeiro a gente faz a relação da algébrica dos sinais e depois a gente coloca, de fato, o sinal dele. Se aqui, por exemplo, o ED fosse negativo, né, o valor, ficaria menos ED, menos com menos ficaria mais. Certo? Tem que respeitar o joguinho do sinal. Depois disso, a gente pode ir agora para o nó B. No nó B, conheço agora 3 barras, desconheço outras 2. Então, eu posso determinar esse apoio agora. Então, nó B... perdão, gente. Esse nó. Nó B. O que atua nesse nó? Uma barra, uma força horizontal à esquerda, BA, uma força horizontal à direita, BC, uma força inclinada para baixo à esquerda, BD, uma força vertical para baixo, BE, uma força inclinada para baixo à esquerda, BF, e ainda aquele 24 que estava lá em cima, vem aqui para baixo. 24 quilonewtons. Com base nisso tudo, eu conheço BA, eu conheço BD e eu conheço BE, certo? Eu tenho que começar calculando isso aqui por Y, porque eu não conheço BC e nem BF. Mas se eu usar Y, eu só uso essas forças aqui. O BC não fica no cálculo ainda. Então, a gente começa aqui por
Y. Então, vamos lá. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Nós vamos ter menos BDY, vamos ter menos 24, menos BE, menos BFY, sendo igual a zero. O meu BD descobriu aqui, ó, ele valia menos 34, não era isso? Ó, menos 34, com menos aqui, então vou ficar com 34, vezes, se é Y, está relacionado ao seno do θ, né? O nosso θ está aqui e o nosso θ está aqui. Então, 34 vezes o seno de θ, menos 24, o nosso BE, a gente descobriu aqui, vale 8, né? Só que aqui o sinal é negativo, então, menos 8, menos BF vezes o seno de θ igual a zero. 34 vezes o seno de 28,07 vai dar 16. Então, eu tenho 16 menos 24 menos 8 menos BF vezes o seno de θ igual a zero. 16 menos 24 menos 8 vai dar um valor de menos 16, né? Então, menos 16 vezes o seno de θ. Caramba, menos 16 menos seno θ BF igual a zero. Então, o nosso BF vai valer a relação de menos 16 dividido pelo seno de θ. Esse valor que a gente já conhece vale menos 34 quilonewtons, que é o mesmo valor de dB. Lembrando que o menos 16 passa para lá positivo, esse cara ficou BF, menos BF vezes o seno, fica positivo multiplicando por menos 1, por isso 16 negativo aqui. O seno estava multiplicando, passa dividindo, menos 16 dividido pelo seno de 28,07, menos 34. E aí a gente pode ir para o cálculo do x aqui, ó. Somatório das forças em x igual a zero. Menos BA menos BDX mais BFX mais BC igual a zero. Nosso BA vale zero, menos o BD é menos 34, né? Então, menos com menos, mais, então vai dar mais 34, vezes o cosseno de θ. Nosso BF vale menos 34, mais com menos, menos 34 vezes o cosseno de θ, mais BC igual a zero. Os valores aqui são iguais, mas sinais diferentes, eu posso, um menos o outro, né? Então, fica zero. Então, eu tenho zero mais BC igual a zero. Logo, BC vale 0 quilonewtons. Observe que os valores descobertos aqui para BF e BC são os mesmos valores de AB e DB. Hein, professor? Estou escutando. No caso, esse B aí, por que não está o 8 aí em vez de estar o 24, no caso? Hã? Porque no BE está 24, sendo que a força que estava empurrando ele para baixo seria 8 kilonewtons. Olha o BB aqui, ó, 8. O sinal, ó, fica negativo, ó, mais com menos, menos. Ah, tá, entendeu? beleza. Entendi.
Você tem que seguir o sinal algébrico e depois fazer o jogo de sinal com o valor numérico que você tem. Ah, tá, beleza. Se confundir isso, rebenta a questão. Essa é a parte trabalhosa dela. Não, é por causa que minha dúvida não é no sinal, não. A minha dúvida é por causa que tá o 24, sendo que era para estar o 8, que lá em E, lá na... Aqui, ó, 24 está aqui, ó, é desse aqui. E o 8 é o valor de BE. Hein, professor? Ah, tá, beleza, professor. Beleza, entendi. Eu acho que o Isaac estava na mesma dúvida que eu estava também, que ele está falando do 8, mas é o 8 que atua só, igual o professor falou naquele dia, que atua só na força E. Só no nó E, exatamente. Perfeito. Não, professor, entendi, por causa que BE tem a força de 8 kN e tem essa força que é de 24 kN, né? No caso, são duas Isso, que forças. atua exatamente no nó B, no mesmo sentido. Entendi. Mesma direção e mesmo sentido, essas duas forças. E aí, só para comprovar que a gente está certo, a gente vai fazer o nó C e o nó F, e isso tem que ficar equilibrado, certo? Então, nosso próximo nó aqui vai ser o nosso nó C. Nosso nó C. E o nosso nó C tem a seguinte configuração: uma força horizontal à esquerda, CB, uma força vertical para baixo, CF, e uma carga que já tinha aqui, que valia 7 quilonewtons. Nossa somatória de forças em X tem que ser igual a zero. O meu CB tinha o valor já, né? Zero. Então, eu tenho aqui, ó, menos CB igual a zero, ou seja, zero igual a zero. E para Y, somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Eu tenho menos CF menos 7 igual a zero. CF é igual a menos 7 quilonewtons. Descobrindo teoricamente esses valores, quando eu chegar lá no nó F agora, teoricamente, tudo deve ficar equilibrado. Então, colocando aqui o nosso F, ó. Nosso nó F tem a seguinte configuração. Força horizontal para cá, FE, força inclinada para cima, FB, força para cima, FC, força vertical para cima aqui, BF, e a força horizontal à direita, HF, lembrando que aqui eu tenho o ângulo teto. E professor, você pode deixar mais centralizada a folha para alguém tirar foto para a gente ver, porque tá embaçado de ver. Aí tá ótimo. Alguém pode tirar, por favor, uma foto? Tá cortando um pouco em cima, professor. Baixa só um pouquinho. Acho que tá bom. Professor, eu tenho uma dúvida aqui naquele nó B. Valeu, JP. Pode falar.
Por que que o BDY, né, 34, multiplica por seno de θ menos 24? Vai, vamos lá. BDY, certo? BDY é a relação de BD vezes o seno de θ. Por que que ficou 34 positivo? O sinal aqui está negativo e o nosso BD, que a gente descobriu anteriormente aqui, ó, observa que ele é menos 34. Menos com menos, mais. Tá? Mais 34. Observa que o 24 já era a carga de 24 que atua em cima do nó B. Tá vendo aqui, ó? 24 para baixo? Sim, sim, sim. Então, por isso, menos 24 aqui. Hum. Ah, tá. Então, toda vez que tiver esse, tipo assim, BDY, ou então que nem teve no nó D, que era o DBY, eu vou sempre multiplicar depois pelo seno de θ? Toma cuidado com sempre vou multiplicar por seno ou cosseno, porque neste caso aqui, ó, Não, observa que o meu ângulo, a nesse, relação do x, do y era oposto. Então, seno. O nesse x caso. adjacente cosseno. Se eu uso esse ângulo aqui, por exemplo, ficaria invertido. O seno seria x e o cosseno seria y. Entendi, beleza, então. Tá tranquilo. Professor, Oi, Julie. então, é menos 24 porque atua para baixo, certo? Perfeito. A força. Uhum. Entendi. E aqui não ficou menos 34, porque eu tenho menos, porque a componente y é para baixo, só que o valor de BD era menos 34. Então, menos com menos, mais 34. Caso tenha ficado em dúvida por causa do sinal. Então, eu tenho que fazer o sinal do plano cartesiano algébrico primeiro. Então, tudo isso aqui. E depois eu faço a relação do sinal do plano cartesiano com o valor numérico que foi determinado pelos elementos, pelas forças. Aí a gente parte, de fato, para o sinal, ou seja, para o valor, né, o sinal de verdade para o cálculo. Se inverter isso, arrebentou. Se errar isso, babau a questão. E aqui agora, só para a gente determinar que está tudo equilibrado mesmo, somatório das forças em Y igual a zero. O que é do Y aqui? O FBY para cima, mais o FC para cima, mais o VF para cima, igual a zero. O FB é FB vezes o seno de θ. O FC vale menos 7, né? Mais com menos, menos, então menos 7. E o FV vale 23. Igual a zero. Qual o valor do meu FB? FB, menos 34, né? Então, eu tenho aqui menos 34 vezes o seno de θ, menos 7 mais 23, igual a zero. Professor, Está escutando? o ângulo vai ser para todos 28, 0,7? Isso, a gente determinou lá no início. Todas as partes. Aqui, ó. Θ e θ. Mas podem vir questões que não vai ser igual, né? Ou sempre vai ser igual? Ué, se ela não for simétrica, pode mudar. Você vai ter que calcular cada ângulozinho. Entendi. Então, menos 34 vezes o seno de 28,07, menos 7 mais 23, deu 0,0013, ou zero, né? Zero igual a zero, ó, equilibrado, em Y. E aí, vamos fazer em X agora, só para desencargo de consciência. Somatório das forças em X igual a zero. Eu tenho menos o FE menos o FBY mais HF igual a zero. O nosso FE foi determinado lá no ponto E, né? E ele vale 30, né? Mais com menos, menos. Então, menos 30... menos
FB vezes o seno de θ, o HF é zero, então, zero. Menos 30. O valor de FB é menos 34, né? Menos com menos, mais. 34 vezes o seno de θ igual a zero. Então, menos 30 mais 34 vezes, perdão, gente, seno não. Ó, fazendo confusão. Cosseno, ligado? Vezes o cosseno de 28,07, deu 0,000694, ou zero também. Então, zero igual a zero, a minha estrutura, de fato, está equilibrada. Vou finalizar a folhinha aqui. Como assim? Porque sempre é cosseno, Julie? É porque em todos tu usou cosseno. Observa que Quando o ângulo aí vem a sua trigonometria básica, maravilhosa, que todo mundo deveria estar craque de saber. Eu tenho um triângulo, retângulo, eu posso virar ele para qualquer lado, certo? E aí eu faço o ângulo θ aqui, certo? Observa que o meu x aqui, ó, o meu x é cateto adjacente, então relação de cosseno. O meu y é cateto oposto, relação de seno. Se eu faço um outro ângulo aqui, ângulo alfa, por exemplo, muda a relação. Para achar x, nesse caso, eu vou ter que fazer o seno, e para achar y, eu vou ter que fazer o cosseno. A relação disso é que quando os ângulos que eles estão dando, na maioria das vezes, é que ele está aqui do lado do x, logo a relação de cosseno é para x. Mas se alterar o ângulo, isso muda. Então, não faça isso de regra. Entendeu? Perfeito. Para quem queria printar a tela de novo, ó, deixa eu botar bonitinho aqui agora. A imagem agora melhorou. Professor, como é que faz o cálculo daquela tangente de 0,8 sobre 1,5? Você vai lançar na calculadora assim, ó. Vai fazer shift, tangente a menos 1, vai abrir parêntese, 0,8 dividido para 1,5. Fecha parêntese, 28,07. Beleza, então. É que eu tava fazendo aqui e tava dando 25. Só que por causa que eu esqueci dos parênteses. Isso, se você fazer sem o parênteses, você está fazendo a tangente a menos 1 de 0,8 e dividindo esse valor por 1,5. Ah, beleza. Tem que ser entre parênteses, ok. E aí, para quem não tinha printado com a resolução melhor, tá aí. Hein, professor, será que a gravação fica com a melhor qualidade, será? Fica. Fica com a qualidade que eu estou vendo aqui na minha tela. Então, vou esperar, você vai deixar o link, né? Aí fica melhor para a gente fazer de novo. A sua vai ficar assim, ó. Deixa eu botar uma janelinha aqui agora pra vocês ficou verem. top. É porque a resolução estava baixa. Ih, travou meu Meet aqui. Ai, Jesus.
2, testando. Um, dois. Me escutando? Sim, tô escutando. Sim, tô escutando. Ah, mas a minha tela travou. Como assim? Não. Minha gravação. Alt F4. Tá aparecendo gravando aí para vocês ainda na tela, alguma coisa assim? Sim, tá aparecendo gravando aqui no cantinho da tela. Ai, Jesus. Tá, deixa eu sair aqui. Ou você que ele salve. Porque Ctrl travou a Alt, minha. Ctrl Alt Del. Vê se alguém de vocês consegue parar a gravação. Vai. Quem está com o computador, por gentileza, vai lá nos 3 pontinhos lá embaixo e vê se tem como assim parar a gravação. Eu estou com medo de perder ela. Não, professor, não tem essa opção, ó. Ai. Não aparece, não. Deixa eu fechar a janela, eu vou sair. Vamos torcer para ficar gravado. Eu acho que se ele tivesse dado o Ctrl Alt Del 2 vezes, tinha resolvido. Ficou não respondendo a minha tela. Mas aqui continua aparecendo gravando para mim. Graças a Deus. Não perdi a gravação. Vou melhorar a definição aqui de saída e de entrada. Olha que lindo, olha que imagem perfeita agora. Tops. Pequeno intervalinho para o pessoal ir no banheiro. E eu também. Só não é 4K porque o próprio YouTube, quando a gente lança para ele, ele não deixa lançar em 1080, né? Vai sair em 720. Oi, vacilo. Infelizmente. Deixa eu ir ali no banheiro rapidex, vocês também, tomar uma aguinha. Deixa no NoF, por favor. NoF? Tá. Claro que tem, Júlio. Acabou ainda não. Vou fazer a outra questão do trabalho.